Bom, é uma honra, prazer estar aqui mais uma vez, novamente, né? Mais uma vez, novamente. É, redundância, mas é emocionante até por saber que é uma retomada de algo que eu sempre achei que devia acontecer em todos os lugares da nossa escola, né? Agradeço a Cláudia também, a paciência. Mais para frente, inclusive, vai aparecer o porquê desse desenho, mas esse desenho ele está representando aqui uma capulida, uma saída da filosofia e da ética do campo da especulação filosófica propriamente dita para o campo prático. Então, é a primeira vez que deixa eu achar o botão aqui, correto, há 2 anos que a pilha tinha derretido aqui dentro. Vamos ver se funciona aqui. Legal. Olha, a primeira vez que eu estive por aqui, veja só, 2005. Onde vocês estavam em 2005? 17 anos atrás. Uma linha do tempo, né? Só vou mostrar que vocês são o ambiente dessa comunidade que mais se interessa por esse assunto, sem sombra de dúvida. Depois, em 2008, estive aqui novamente. Posso repetir a palestra, se quiserem. Não, acho que não é o caso, né? Depois, em 2009, né? Depois, novamente, em 2010. Depois, novamente, em 2010. Aqui foi em 2012, não é isso? E essa aqui foi em 2014. Então, veja que vocês estão dando exemplo, para mim, pelo menos, um estímulo da importância que esse tema tem para a comunidade, né? Essa última palestra que aparece aqui, né? Existe sentido no discurso da ética em um mundo de imoralidades, não foi apresentada aqui, mas ela, de certa forma, ela segue essa linha do tempo da evolução desse tema. Ela foi dada aqui para essa turma aqui de 45 anos formados da engenharia. Então, meu ponto de partida hoje vai ser essa linha do tempo a partir dessa última palestra que eu apresentei, onde no final eu apresento, de certa forma, como uma conclusão, que o discurso da ética, né, ver se volta aqui, está voltando, um pouco lento. O tema da palestra é esse: existe sentido no discurso da ética, o mundo e moralidades? Era a pergunta inicial. E no final, o discurso talvez não tenha muito sentido, mas existe crescente evidência, relevância, e na construção prática da ética e o mundo de moralidade. O mundo, essa loucura que nós estávamos até comentando, né, professor Montanari, provavelmente não vai mudar, provavelmente vai piorar, mas alguma coisa tem que ser construída paralelamente a isso, essa loucura toda. Isso cabe a nós, do meu ponto de vista. Um exemplo de mundo de moralidade, eu podia dar muitos exemplos, é claro. Estou aprendendo a usar isso de novo. A empresa é condenada por obrigar a trabalhadora a andar sob brasas. Né? Aqui você faz parte do grupo, né, de treinamento e desenvolvimento. Promove isso aqui. Tem que andar sob brasas. Isso daqui é no Brasil, né? Sabe? Então, e é relativamente recente. Uma outra coisa bastante importante desse assunto que nós vamos tratar hoje, e a pedido do professor Montanari, é exatamente esse aspecto meu Deus, desculpe, daquilo que nos motiva. A gente fala a palavra motivação com certa flexibilidade, certa facilidade, mas motivação é algo muito sofisticado e foi estudado por vários pesquisadores, cientistas. Vou voltar a um deles no final da nossa aula. Mas o importante, professor Montanari, é que a motivação, de fato, só existe quando o grupo é motivado e é motivado.
esperar que motivações individuais brotem e façam alguma coisa é muito difícil. A colmeia só produz, a abelha rainha numa colmeia só produz mel porque existem abelhas rainha e colmeia. A abelha sozinha não vive. Mosca vive sozinhas. As moscas não produzem nada. Foi tema de uma das palestras que eu dei. Aqui é um livro, eu vou citar alguns livros, só para não perder o hábito, né? É muito interessante, de motivação moral, que é algo muito especial. Dentro do campo da motivacional, motivar as pessoas a melhorarem, a querer fazer o bem, não é, como você falou, bem não é trivial. Né? E as relações entre pessoas dentro para esse objetivo é algo fundamental. A gente imagina que esperaria que todos os seus convidados estivessem presentes. Né? Talvez eles quisessem ser obrigados, não sei, é um aspecto cultural. Mas sou obrigado a dar exemplos onde isso já acontece. E uma empresa que está próxima de nós, aqui em Matão, a Citrosuco, e está fazendo um trabalho, como vocês verão aqui, muito, muito importante, muito interessante, nesse assunto, entre outros, motivacionais. Motivar não é só dar oportunidade é, de certa forma, estruturar e reconhecer, inclusive. Bom, hoje, no mundo corporativo, aquele cara que saiu da especulação filosófica e está transformando a ética em algo prático, encontrou e encontra sua motivação numa atividade chamada ESG. Eu vou deixar essa apresentação disponível, já vou mostrar no final. Né? Então, os detalhes estão lá e quem quiser conversar, a gente conversa. Mas ESG é uma sigla bastante importante no mundo corporativo para motivar pessoas a melhorar o mundo. Motivar objetivamente. Não é professor de filosofia dando aula de filosofia. Né? Aqui é o termo ESG. O termo ESG, por incrível que pareça, ele é muito antigo, ele não é novo. Kofi Annan, né, numa reunião lá da ONU, ele lançou essa ideia de ESG para melhorar os princípios de investimentos responsáveis. Aqui tem essa sigla ESG, para quem não conhece, meio ambiente, é uma sigla que congrega 3 atividades muito importantes: meio ambiente, práticas sociais e governança. Aqui é a nossa empresa Júnior e trata desse assunto. Eu vou pedir para o Guilherme, que está aqui, ele faz parte desse Júnior, tem 30 segundos para falar, né? E é muito, hein? Do que eles fazem aqui do nosso lado em termos de ESG. Pessoal, faço engenharia civil e esse ano resolvi entrar na ESG Júnior para poder trazer um pouco dessas soluções que a gente conseguiu empurrar um pouco as pessoas para conversar um pouco sobre o ESG, que vai muito além do elemento. Tá dando para ouvir? Vai muito além do que somente trabalhar com essas práticas de empresas e também muito nessa parte que a gente vai trazer agora um pouco aqui de trabalhar com a motivação dos nossos membros, né? Então, hoje, o que a gente trabalha? Temos muito forte nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, onde, recentemente, 2 semanas atrás, nós ganhamos um prêmio nacional de empresas júniores de diversidade e inclusão, com todo o que a gente trabalha aqui, colocando preservativos aqui nos banheiros da escola, colocando absorvente para as pessoas que menstruam, trazendo palestras, trazendo livros para o pessoal e também trazendo isso agora para os nossos clientes. Né? Nós vemos muitas empresas nos procurando, perguntando: eu preciso de ESG na minha empresa, meu cliente precisa de ESG, mas o que eu faço? Para onde eu vou? E aí que, com todo o apoio da escola, com a ajuda do professor, a gente está trazendo tudo isso que nós vamos conversar agora aqui para vender para os nossos clientes, para trazer para as empresas aí e começar a mudar também dentro do ambiente corporativo, né? A trazer essas mudanças dentro das empresas, principalmente as empresas que estão
poluindo o nosso ambiente, e poluindo também com ideias retrógradas com as pessoas que trabalham, né? Nós vamos trabalhar agora com cursos, com projetos, para poder começar a reverter um pouco isso e que seja mais palpável, que cheguem às pessoas também. Obrigado, gente. Parabéns. Valeu, Guilherme. Muito obrigado. Bom, ESG, quem não está familiarizado, ela trata desses ambientes. Mercado, sociedade, meio ambiente, ambiente de trabalho, governança. E dentro de governança aparece o item ética. Ética, como eu falei, saiu do campo da especulação filosófica e tem que ser algo prático. Vou mostrar aqui. Veja que as datas são todas muito recentes e os institutos são bastante importantes. Mesmo nesse ambiente, o próprio assunto da ética não estava adequadamente tratado, como vocês vão ver como está sendo tratado hoje. Então, tudo isso é muito recente, apesar de ter surgido em 2004, eu diria que da pandemia para cá isso adquiriu uma importância visceral, fundamental, inclusive para nós aqui dentro. Aqui, olha, aqui é um esforço já na Europa, professor Montanari, de trazer ESG para dentro do ambiente acadêmico, tanto do ponto de vista da formação de profissionais qualificados para esse mundo que nós vivemos, como a sua própria gestão interna. Tem documentos, isso tudo facilmente encontrável na internet, eu mesmo posso fornecer depois se alguém desejar. Eu mesmo, 12 horas, eu tive que assistir 12 horas desse evento, são 2 dias, ganhei um certificado aqui para provar que eu fiz, para aprender também o que é ESG no mundo real, no mundo da prática. Esse pessoal trabalha, já obtém resultados. Esse livro é um livro muito legal, relativamente recente, né? Falando como as empresas, inclusive as universidades, espertas, inteligentes, antenadas, tratam dessa verdadeira revolução ética. Ética aplicada. Eu capturei isso hoje de manhã. Por isso que minhas aulas são muito difíceis, porque mudam, acordo, capturei de cedo. Esse Felipe eu não conheço, não foi meu aluno, mas achei muito interessante, porque ele faz parte de um grande banco, Itaú, e há muitos anos já está se preocupando com esse assunto. Esse cara, esse tal de Felipe, ele formado aqui pela USP, hoje ele está participando desse Web Summit em Portugal, mais de 70 mil participantes de 160 países. Olha a dimensão disso. 70 mil participantes. E ele foi lá para tratar de desafios de ESG e descarbonização. ESG, como vocês viram, é muito abrangente e cada grupo está pegando as suas áreas de interesse. E aparece esse Cláudio Scatena, que eu também não conheço. Ele esteve, isso eu capturei ontem, ele esteve no sábado passado lá no Albert Einstein, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, fazendo um parênteses aqui, eu diria que é o maior instituto de pesquisa, ensino e pesquisa, hoje do Brasil. Vale a pena, professor, fazer visita lá, para ver o que uma entidade particular faz hoje por esse assunto. E aqui, esse tal de Chico Assis fez um comentário com relação ao Cláudio Scatena, que deu uma aula na pós-graduação de Ética e Compliance. Pós-graduação de Ética e Compliance, governança, que é o G do ESG. Tem cursos de pós-graduação. Agora, o mais emocionante para mim é que esse Chico Assis, ele é um filósofo de carteirinha, consultor de empresas, e descobriu os nossos cursos que eu apresento aqui na nossa escola, e veio fazer esses cursos aqui conosco. E ficamos amigos até hoje. Então veja que há uma sinergia
bastante interessante esse assunto desde sempre aqui conosco. Aqui um outro exemplo de ESG mais alto nível, dado pela Citrosuco. Está dando, talvez a maior produtora de suco de laranja do mundo. E aqui aparece a Margarete, que também participou dos nossos cursos. Então veja como a gente tem condição, sim, de fazer coisas muito objetivas. E, de certa forma, interagir com esse pessoal, aprender com eles e, eventualmente, também mostrar algumas coisas para eles. E aqui, olha quem aparece aqui. Nosso querido instituto, né? Por isso que eu falei que valeu a pena guiar um pouco, porque essa notícia é relativamente recente, né? 6 de outubro, de tempos atrás, o Prêmio Nobel de Química foi homenageado aqui, não é isso? Quer dizer, ele teve 2 prêmios, ele ganhou 2 prêmios, né? Mas o mais bacana disso, por isso que a gente precisa ficar antenado, vocês vão ver o que significa ficar antenado, é que quem escreveu espero que tenha sido a Cláudia, né? O jornalista que escreveu a notícia, fez um comentário. Esse comentário é esse: como um verdadeiro polímata criativo, Barry, o prêmio Nobel, contempla conhecimentos formais e informais de disciplinas amplamente variadas para produzir ideias novas e úteis. Seu testemunho é que a polimatia criativa é uma habilidade que pode ser aprendida. Professor, graças à sua contribuição e desse jornalista, eu não saí do jarro, saí como se diz, do armário. E tive coragem pela primeira vez de mostrar um aspecto que sempre me motivou, mas não tinha coragem. Mas quando ele falou em polimatia criativa, eu saí do armário. E aqui vai aparecer um videozinho. Conversations. I think it will actually yield results before the end of the year, and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. Eu saí do armário dessa forma. Conversations. Meio I think it estranho, will né, actually Obama yield fazer results isso, né? before the Alguém end viu of the esse year, and I vídeo? look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. Obviamente não é um vídeo real, é um vídeo que foi editado por inteligência artificial. Vocês vão ver onde é que entra no nosso discurso. Desculpa, mas se foi editado, levantaram o que é dele. Com certeza, não, ele foi editado. Hoje se edita a fala, a boca, o movimento da boca, se edita tudo. Vocês vão ver que é uma coisa horrorosa, é assustadora, né? Na verdade. Você não sabe, se ele não endossar, sou eu que estou falando aquilo, você esquece. E mesmo assim, a fala dele dizendo eu fiz isso, você tem que verificar se é verdadeiro. Tem que ir para trás. Mas essa frase aí, eu acredito que o Benchar escreveu aqui, viu, professor? Essa frase que o senhor copiou aí, Então, mas é a primeira vez que eu vejo alguém disse que precisou ser um prêmio Nobel falar de uma coisa que a gente já faz. Tá? Ensinar a habilidade. Eu, lá atrás, espasmo mental qualquer, eu achei que a engenharia ia muito bem, obrigado, mas o engenheiro nem tanto. E aí, esse processo mental de descobrir qual seria a origem de tudo, de um novo engenheiro, de um novo profissional, porque o que a gente faz serve para qualquer profissional, ser um eticista. Um eticista, professor, não é aquele que tem uma ética, é aquele que compreende as várias éticas, convive com elas. Isso é um eticista. Vamos dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Mas para quem não conhece essa palavra eticista, isso é tudo que está no dicionário em português e inglês. Eticista é que ou quem, o ICMC considera assim, se especializa em ética. Felizmente não precisamos estudar toda a filosofia, né? Esse é o que o filósofo faz. Ele vem com a sua verborragia, importante inclusive, ele dá elementos para que cada um de nós cresça na vida. Só que o eticista, ele se preocupa a dar
aquilo que é necessário para cada um de nós. Sabe? Não adianta a gente fazer discursos filosóficos para quem não está preparado, tem estrutura. Temos que respeitar isso. Temos que se dar para cada um o que cada um precisa para que todos vejam o mesmo futuro. Esse é o nosso papel de eticistas. Aqui é importantíssimo essa descrição, as diferenças. Pensamento religioso enxuga as lágrimas. Você sofre, religião que ajuda a enxugar as lágrimas, aplaca as suas dores. O pensamento científico explica e às vezes até elimina as lágrimas. A química explica, a lágrima tem isso, isso e aquilo. O pensamento filosófico gera as lágrimas. Começa a ler os textos e chora. E, finalmente, o pensamento eticista transforma as lágrimas, que são inevitáveis, e sempre vão existir, em algo positivo. Para nós, o nosso curso, um eticista não é propriamente um polímata, porque criar um polímata é algo, já criar um especialista é algo muito difícil, o que dizer de um polímata? Conhece muitas coisas. A gente chama de mosaicista, né? Porque a mosaico, acho que nós já vimos, né? Pega cacos de coisas, boas e ruins, e monta a sua própria imagem. Aqui, desculpe o academicismo, vou mostrar um mosaicista musical. Provavelmente um filósofo diria para cada um desses componentes o que deve ser feito para ele ser melhor, fazer isso, coma menos, estude mais, né? Iria eventualmente equalizar todo mundo. O eticista não, junta os caquinhos de cada um e monta a sua própria obra, que é essa musiquinha. Ah, Carlos, mas isso muito funciona na prática. Aqui eu não vou projetar esse vídeo, mas vai na apresentação, vídeo aqui. Um cara sensacional, um professor sensacional, e ele justifica por que ele fez isso. Ele desenvolveu uma técnica de enxertia que produz numa mesma árvore 40 frutos diferentes. O cara é uma estrela lá nos Estados Unidos. Vale a pena acompanhar o trabalho dele. É de longa data isso. Ele justifica como é que ele começou tudo isso. Esse mosaicista que nós formamos aqui, né? Eticista, mosaicista, é muito parecido com esse animal. Foi difícil achar essa imagem. Esse inseto que nem sei o nome, é um inseto muito especial. Ele tem a sua própria moral, né, professor Montanari? Mas ele está antenado em várias coisas diferentes. Ele é o que a gente chama profissional antenado. Ele tem multipotencialidade. Então, a proposta e a dificuldade é essa: desenvolver multipotencialidades em ambiente ultra especializado. Não conheço aqui, registro a minha ignorância no vídeo, na USP, esse tipo de atividade. Desenvolver multipotencialidades no ambiente ultra especializado. Nós chamamos esse profissional antenado de protagonista eticista, que é mais do que um líder. Ele é um exemplo que deverá ser seguido. Nós fazemos isso até hoje, desde hoje. Nós estamos na 39ª turma desse curso e nós estamos na 30ª turma desse segundo curso.
surgiu, inclusive, por pressão dos próprios alunos da primeira turma. O interessante, nós temos 2 eticistas aqui do Instituto que já fizeram esse curso, a Bernadette, biblioteca, e a Márcia Zambon. Então, eu precisava fazer também, para me ensinar, né? Para enriquecer. Ela mandava, agora não manda tanto, mas mandava muitos artigos muito interessantes. Então, eu considero como eticista da praticante. Bernadette e a Sandra fizeram curso, vocês podem conversar com ela. Aqui, só por curiosidade, cada turma, cada semestre, eu idealizo um pôster motivacional. Lembra? Nós falamos de motivação, né? Então, cara, são 39 pôsteres, já dá para dar um curso inteirinho só pegando títulos aqui da pôster e desenvolvendo, né? E o eticista é isso mesmo, ele transcende a sua própria vida do lápis de escrever, transcende, como esse artista, né? Esse lápis fez uma obra de arte. Só para não ficar muito no ar, porque vocês não assistiram a todas as palestras que eu já apresentei aqui, né? O segredo do nosso tratativa de ética profissional é dividir a ética profissional em 4 éticas. Já existem. Ética pessoal, a sua moral, como falou o professor Montanari, todos nós temos. Né? Depois tem a ética corporativa, a ética da instituição da gente está, a ética social da sociedade. E essa 4ª ética aqui, que surgiu mais recentemente, terrível, é a ética da inteligência artificial. Não sabemos ainda que animal é esse. Só para não ficar no ar, a ética vetorial, como bom engenheiro que nós ensinamos aqui, é uma soma vetorial. Nós sabemos que soma vetorial pode dar 0. Tem 4 forças positivas, numa determinada circunstância pode dar 0. Alguém me puxar para esse lado, eu tenho 2 forças positivas, né? Eu não saio do lugar. Ela se anula. Isso se chama vetorial. Só engenheiro químicos entendem isso. Né? A fundamentação teórica para esse trabalho todo são inúmeras, né? Mas as 3 principais é dado provavelmente por Descartes, divide os problemas para resolver cada um deles, né? Esse Fortescue é um gênio da engenharia elétrica. O mundo de hoje, se existe a eletricidade, é graças a esse cara que dividiu problemas assimétricos em vários problemas simétricos. E Edgar Morin, que está vivo ainda, um velhinho, vai fazer 102 agora, está vivo, vem com muita frequência no Brasil, agora nem tanto. É um xamã mundial, e ele falou, né, em 2000, falou da antropoética, no livro dele, Os 7 Saberes Necessários para a Educação Futura. Ele diz, não dá para resolver a ética como a gente trata, porque ela é multifacetada. Pessoas diferentes discutem coisas diferentes. E aqui, no nosso caso, aqui nós tivemos uma felicidade. Quem me achar aqui ganha um doce ali. Ó. Quem me achar aqui. Esse foi um grupo formado em 1982, e depois demos 2 cursos, né, de especialização. Todos eles já eram engenheiros formados nas mais diversas áreas. E para esses engenheiros já formados, por iniciativa do professor Otto, que criou esse grupo, eles aprendiam eletrônica, mecânica de precisão e software, que era a minha parte. Coisas que eram dadas separadamente foram dadas simultaneamente para pessoas as mais variadas. Eles não se tornariam especialistas, eles se tornariam multifacetados, maestros de grupos. Todos eles, as 2 turmas, quando se formaram, 1 ano de curso, saíram empregados. O mercado já dizia, eu quero esse cara. Esse curso chamava-se Mecânica Fina na época, depois virou a nossa mecatrônica, e por algum motivo esquece de citar essa origem. É o nosso problema dele. Alguém descobriu onde eu estou aí? Não? Olha que coisa linda. Isso daqui é o laser point da época. Uma varinha. Era uma varinha assim. Essa é uma aula de simulação que eu estava dando. Então, aqui foi muito interessante porque a prática aqui se mostrou válida antes da teoria para fundamentar essa prática. Essa foi a primeira turma. Depois teve uma segunda turma. Depois o nosso coordenador brigou com o diretor da escola de então e chutou tudo para cima. Mas a experiência foi sensacional e valeu como prova para mim
E, cara, vai nesse caminho que vai dar certo. Eu precisava fundamentar, sou engenheiro, né? Precisava fundamentar e fui beber água desse gênio. Né? Nesses cursos que a gente dá, já estão, sei lá quantos mil estudantes já passaram por ele, né? Desde cada turma, em média, 50 alunos, 20ª, sei lá quantos mil alunos. Mas aparecem pessoas especialistas. Um deles acabou de fazer uma apresentação aqui no nosso centro cultural, e acredito que há muito menos pessoas do que tem aqui. O cara é um gênio, ele é um polímata nato. E são as especialidades desse Arthur Schmirgl, que hoje está trabalhando no dia de hoje na China. Não teve espaço no Brasil, tá? Hoje nós vamos ouvir falar dele da China. Ele inclusive, me deu muito trabalho, porque ele fez filosofia, era filósofo de carteirinha também, que nem o Chico Assis. Então, existem esses caras. De vez em quando, para mim, para morrer, só falta ver um marciano, verdinho na minha frente. Não palmeirense, é marciano. Aqui, lembra da Citrosuco que eu falei para vocês? Essa Margot, ela fez o curso também, atrás, bastante tempo. Ela é responsável pelo grupo Citrosuco da implantação da ESG, lugar que você precisa trocar figurinhas, Guilherme. Fui lá conversar com eles. Ganham prêmios um atrás do outro, assunto de prática de ESG. A gente sabe dizer que continuamos trocando figurinhas até hoje. Esse Alex Pinati, ele é muito especial. Ele fez ele fez parte das 2 primeiras turmas do Ética 1 e Ética 2, como ele chama. Segundo semestre de 2003, primeiro semestre de 2006. Ele fez parte. E em 2018, se não me falha a memória, está perdido por aí, em 2018, nosso repórter do departamento da Jornal da USP também fez uma entrevista com ele, sabia disso, obviamente. Desculpa porque estudar engenharia elétrica na USP de São Carlos, que era importante. E ele fez um belo depoimento, que depois vocês vão ver, mas aqui ele fez um depoimento especial, espontâneo, que eu quero compartilhar com vocês. Durante a graduação, além de sua preparação técnica, alguns pontos também foram fundamentais para a sua formação como pessoa, não como engenheiro. Agora palavras dele, lembro muito das aulas do professor Carlos Goldenberg, em que ele colocava o engenheiro como agente ético e a engenharia como responsabilidade social. Dizia que poderíamos trabalhar numa fábrica de cigarros, numa indústria armamentista, e nossa escolha poderia ter relação com a nossa própria ética. Por isso, tenho orgulho da opção que fiz de trabalhar em um lugar que faz o bem. E é um dos principais focos do nosso curso. Escolha que você vai antes de ir. Quer trabalhar em fábrica de cigarros? Sem problema. Quer trabalhar em fábrica de armas? A Embraer, que é o sonho da fábrica? Sem problema. Mas o que tem acontecido é que as pessoas se arrependem depois. Ou a família pressiona o indivíduo. Fala, nossa, você está fabricando aviões que matam pessoas. Isso é um fenômeno constatado por várias empresas desse tipo. Então, ele é um protagonista de si. Está lá até hoje. Né? E para terminar, quero apresentar para vocês o que importa, né? Quais são os problemas do passado, os problemas éticos do passado e do presente, estamos vivendo. Vocês vão ver que muitos desses que eu chamei problemas éticos do século XXI são do presente. Né? E vai cair na mão de todos vocês, dos gestores e dos futuros profissionais. Primeiro, eu chamo desculpe aí a trocadilhos que eu uso aqui, mas tem que motivar os alunos, né, professor? Motivar. O primeiro problema ético do século XXI é desética, é solidão. Como assim, professor? Solidão é problema ético? Com certeza. Trabalho e epidemia de solidão. O que dizer? Trabalho à distância. E tem gente que não quer voltar mais, pedindo demissão porque não quer mais voltar ao convívio com os colegas. Livros sobre solidão nos dias de hoje tem profusão. Olha que bacana esse restaurante no Japão. Olha que meigo. Ir para o restaurante e sentar na sua celinha, comer, comer um pouquinho, ficar trabalhando, e quem está lá ao lado você nem sabe quem é. E o que dizer
desse assunto. Os cientistas encontram relação entre obesidade e solidão. E o que dizer de Reino Unido cria Ministério da Solidão? Que o Lula não nos veja, né? Não nos escute, né? Está gravando. Ministério da Solidão. Os ingleses são espetaculares para tomar iniciativa. E São Carlos tem a primeira loja de vendas totalmente automatizada sem funcionar. Dentro de um desses café, você entra lá, você já está cadastrado, você pega as coisas, sai, não tem uma viva alma, dá bom dia, boa tarde, boa noite, você está precisando de um remedinho. Esse também é fantástico, tudo recente. Ó. Mãe se candidatada a emprego só para conseguir reclamar em empresa de entrega sobre o presente perdido do filho. Ela reclamava, ela pediu um presente para dar para o filho, não chegou o presente, e ligava, atendia um bote, né, um robô lá do outro lado, e não conseguia. Aí ela teve uma ideia genial, ela se candidatou ao emprego, foi chamada para o emprego. Aí ela jogou o verbo em cima da... Não quero emprego, eu quero reclamar. Não, mas percebe que é um outro mundo, percebe? Aquelas especulações filosóficas, faço bem, converso com as pessoas, tenho empatia. O mundo de hoje tem que fazer isso de outra forma. Mas não terminou. Vocês acham que terminou? Aqui, esse cara eu acho um brasileiro genial, é o Felipe Gianetti. Aqui, duas coisas. Aqui tem minha querida irmã, que também fala sobre envelhecimento. PDF aqui, vou fazer uma professora, uma antropóloga lá em lá em Rio de Janeiro, FRJ. Eu não tenho com quem conversar. Idosos se sentem invisíveis e inúteis para usar sozinhos. É uma antropóloga falando disso, é uma filósofa. A vida toda dela é estudar o humano na sua colmeia. Vamos ver o que o Janete fala aqui. Tem uma palestra muito legal, EPFL. Uma situação realmente muito danosa. Por isso que a sua observação da Cracolândia digital é realmente fascinante. Eu me lembrei agora de uma coisa que eu li há anos, do Werner Herzog, um cineasta alemão. No Financial Times, há muito tempo. A certa altura na entrevista ele dizia: a solidão humana crescerá na proporção exata do avanço dos meios de comunicação. Eu acho isso profético. É um dos paradoxos, né? Você... toda essa facilidade de comunicação e as pessoas se tornam e se sentem cada vez mais solitárias. É um problema ético, porque o outro deixa de existir. É um problema ético. Volta-se ao eu. Na verdade, não é que o outro deixa de existir o próximo. É o mais importante outro, é o próximo. O outro sempre existiu, sempre vai existir, mas o que importa para a salvação é o próximo, está aqui junto. Vamos para o segundo problema ético do século XXI. Porque mais uma vez pelo trocadilho. Psicopatético. Um exemplo, eu tenho milhares de exemplos, né? Comportamentos psicóticos. E você dirigir para a praia. Feliz. Sugestão. Mas é você dirigir. Uma pessoa doente, uma pessoa alterada, você sabe, você identifica de alguma forma. Uma coisa normal, que de repente tem um comportamento desse tipo, como é que você reage? Você é psicopateta. Como é que se identifica? Como é que se precavê? Esses caras você conhece, todos conhecem. Todos conhecem. O antivírus que nós usamos é uma capa. Esse cara que inventou. Doidinho. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão ficar horrorizados. Já assistiram o filme? Vão ficar horrorizados da história desse. Doido.
Não, fora as aberrações pessoais dele, de natureza sexual, inclusive. Uma coisa assim que... E o cara é um gênio, né? Ele parecia brilhante, mas também paranoico. Parece paranoico. Ele é paranoico até hoje, diga-se de passagem. Quase se candidatou à presidência. E nós também colaboramos com essa psicopatia, cara. Olha o que o MIT fez há muito tempo atrás. Criou uma inteligência artificial psicopata. Um bot, na época era só um bot, uma forma de conversar, que era psicopata. Então ele aprendia quem você era e começava a falar coisas, sugerir coisas, naturezas psicóticas. Tem um terceiro maior problema, talvez seja o mais grave do meu ponto de vista, difícil, que é o que eu chamei de causética. Aqui é um livro muito interessante, super recente, falando dessa hipocrisia que existe dentro do mundo corporativo, inclusive na tratativa do assunto ESG, né? As empresas, as organizações, as universidades estão pegando fogo e, por outro lado, tem pessoas dizendo, não, o mundo é bom, o mundo vai melhorar, autoexaltação e tudo aquilo que vem com esse pessoal que está descolado do mundo real. Vou dar alguns exemplos interessantes. Essa é uma imagem, um quadro que venceu um concurso recentemente. Questão de gosto, se vocês gostam ou não, mas o fato é que ele venceu o concurso. Esse quadro ele foi totalmente gerado por inteligência artificial. O artista utilizou uma inteligência artificial, e utilizar significa o quê? Jogar palavras-chave, palavras, a inteligência artificial ela gera imagem a partir das palavras. E não precisam estar interconectadas. Agora, o assustador disso aí, de vista, não é propriamente essa tecnologia. Que hoje isso está acessível a qualquer um de nós, seus filhos, os nossos filhos, que podem utilizar desse recurso para fazerem e criarem o que bem entenderem. Então, se um pai ou uma mãe já tinha dificuldade de dar educação para o filho competindo com a televisão ou com a internet, hoje ele vai competir com a inteligência artificial. O que dizer disso aqui? Ó? É antigo, não é novo. Assustadores. Você compra um homem ou uma mulher, você escolhe tudo. Sabe que eu escolhi tudo? Tudo. Tem pelo no ouvido e vai por aí afora. E se você tiver uma graninha a mais, você compra com inteligência artificial embutida, pré-programada. Ela vai se aproximando do usuário. Some o outro, some o próximo. A pessoa se satisfaz com o boneco. Sabe que tem um problema ético de mensurável, não se sabe o que vai acontecer. Está acontecendo essas coisas, virou um comércio. E esse? Tudo recente. Cara, o líder do partido político é uma inteligência artificial. Para. E não é no Brasil, hein? Não estamos falando assim, partido sintético da Dinamarca, né? Que é um país. Professor Montanari, eu estou sentindo assim, umas ruas de preocupação. Aqui é um partido, né? O líder é inteligência artificial. O que vai dar? Nós estamos vivendo isso, né? Não é nem, antigamente eu falava de futuro, que vai ser futuro, não é futuro porque isso já é presente. A tecnologia nos permite falar com os nossos parentes mortos, já chegou. Nós estamos preparados? Eu sempre reparo nas datas para ver, como foi bom atrasar um pouquinho aqui para eu atualizar, né? O que significa isso? Significa isso que vocês vão ver aqui. Essa senhora, ela faleceu e no velório dela apareceu um telão, como esse aqui, onde ela aparece conversando com as pessoas. Então, a imagem e a fala dela advém de uma inteligência artificial. Eu vou deixar com vocês esses links, né? Vou dar o link da apresentação, depois vocês vão pesquisar, vão ver. Então, percebe que vão conversar com os nossos antepassados, né? Seus netos, seus filhos vão conversar com o vovô, com a vovó. Ele vai saber diferenciar quem é real, quem é errado. Vai ter discernimento. Nós vamos ter discernimento. Passando por esse processo eleitoral, já vimos que discernimento era meio complicado, pelo menos na nossa. Quem quiser ficar realmente assustado, assista essas duas apresentações. Um é esse aqui, o Cloud Data Talks, que apareceu o Lully Rosenberg, falando sobre hacker ético. Hacker, a gente já ouviu falar,
E hacker ético vamos dizer, o profissional que entra, né, viola o sistema para ver a fragilidade. Mas no meio dessa palestra dele, ele fala o que a inteligência artificial faz. Uma das coisas que ele falou, por isso que o Paulo, não é à toa que o pessoal, imagino eu, né, que o Bolsonaro não gostou muito, insistiu muito, e sempre questionou as urnas, lembra disso? E ele fala, a uma certa altura, falou, não é preciso estar conectado para ser hackeado. Hoje já se hackeia pela rede elétrica. Plugou na tomada. Ele inclusive fala, isso é uma tecnologia cara, disponível para muita gente, mas é possível. E aí você começa a entender por que o pessoal bateu muito nessa tecla. Eles têm informação, né? Militares do seu lado, conversa com o mundo todo, eles sabem. E quem ainda não conseguiu perder o sono, assistam essa palestra, aí vai de encontro a Cláudia, que gosta de escrever, né? Gosta de apoiar o que o professor Montanari escreve. A IA vai escrever por você. Professor Montanari, assista isso daqui. Isso foi aqui no Instituto de Física. A IA vai escrever por você um passeio pela inteligência artificial na escrita. E também ele descobre a inteligência artificial em vários aspectos, na pintura. Você vai perder o seu prêmio Nobel por uma inteligência artificial. Sim, não, está incontrolável. Eu nem pus aqui, senão não tem que sair amanhã daqui. É incontrolável, absolutamente incontrolável. Por isso que eu comentei com o professor Montanari que minha posição hoje é de formar profissionais de espanto. Não sei exatamente como conduzir, pelo menos, esse assunto da ética. Esses 3 problemas éticos, desética, psicopatética, causética, outro mundo, outro universo. Dicas finais do Terry e do Terry, que vocês conhecem, não? Não, vocês não assistiram? O que vocês fazem no Tempos Vagos? Monstro S.A. Do Monstro S.A. Isso, tem gente que... fantástico. Então, Universidade dos Monstros, né? Muito bacana. Cara, genial isso daí. Genial. Mas esses dois são... Esse cara, né? Que tem 2 cabeças, eles espelham. Olha como tem gente que tem visão sem saber, né? Profissional que a gente tem que formar, do meu ponto de vista. Primeiro é o Terry, que é um especialista de classe mundial. É o que vocês formam. É o ultra especialista, tem que ser o melhor do mundo. Todo mundo tem que batalhar para trazer esse instituto, como tem feito, para as melhores posições do mundo. Esse é o Terry. O Terry é um polímata que o mercado quer. Ele não quer só especialista, ele quer também, além de especialista, ele quer um cara multipotencial. Lembra do multipotencial? Antenado em várias coisas. É capaz de acompanhar, de sugerir. Não é um especialista. O especialista é outra cabeça dele. E, finalmente, esse profissional do e de futuro, ele tem que ser um protagonista de si. A ética tem que estar no cerne do seu trabalho. Ninguém quer pessoa complicada eticamente do seu lado. Nós já tivemos vários exemplos nessa história de pessoas, né, no Instituto, altamente especializadas, mas moralmente e comportamentalmente, conduta muito complicada. E hoje o mundo não quer mais. Tem muita gente boa. Por que eu vou contratar um sacana para ficar um pedófilo do meu lado? Esse é o que o mundo quer. Um protagonista eticista zela pela própria sanidade. Já percebemos que sanidade é a terceira palavra-chave dos meus cursos. A primeira é a empregabilidade, o primeiro curso, autodeterminação, o segundo curso, e permeando as 2 disciplinas, a sanidade. Como manter a sanidade no mundo insano? O que significa ser são no mundo insano? É uma questão importante, filosófica. Ele constrói times saudáveis. É isso que eu imagino que o professor Montanari, o professor Varela, né, Milton estão querendo, né, fazer aqui e pouco tempo parece que estão conseguindo. E, finalmente, ele gera riqueza. Tem que gerar riqueza. Nós temos que gerar riqueza, dinheiro. Temos que gerar valor. Exemplos a serem seguidos. O protagonista eticista é capaz de duvidar criticamente a realidade, seguir uma vida autodeterminada,
de liderar pessoas em situações com maturidade. Quem que forma isso? Nós formamos aqui, no seu instituto forma pessoas assim? Sei, vocês é que tem que estruturar isso. Um protagonista eticista nem sempre terá o poder para evitar as mazelas do mundo. Isso é uma crítica que eu recebo frequentemente, principalmente quando eu saio da escola e vou dar palestra por aí. Se você falar de ética, esse mundo, lembra a última palestra? Mundo de moralidade? Mas o protagonista eticista, ele ou ela, terá a responsabilidade e a determinação de não fazer parte dela. Essa é a novidade. Levanta a mão, isso eu não faço, isso eu não participo. Só esse movimento ético seria suficiente para melhorar a ética de vários ambientes. Link para fazer o download da apresentação. Quem quiser fotografar para baixar. Eu acho que algumas mães vão querer se especializar nesse tema. Se não conseguirem, por favor, me avise. Terminando, então, o último slide da apresentação, quero voltar no início e apresentar, lembra do espectro da motivação, das várias teorias? Um desses caras que eu amo de paixão é o Peter Drucker. Talvez vocês não estejam muito familiarizados, o pessoal da engenharia conhece mais. Ele é considerado o pai da administração moderna, Peter Drucker. Tudo que se faz hoje, quase tudo que se faz hoje, ele lançou as bases desse assunto há quase 100 anos atrás. E esse livro, perdão? E esse livro é um livro que eu sonho que os alunos escrevam de mim. Tem umas 2 páginas só. Esse livro é um ex-aluno dele, um cara muito importante nos Estados Unidos, escreveu um livro para ele, falando da importância que... Olha que legal que a gente conseguisse isso, né? Não só escrever textos e trabalhos científicos maravilhosos, tivéssemos eles que saem daqui, um reconhecimento, um diploma ao contrário, né? Em vez da gente dar o diploma, a instituição recebe as manifestações e vai guardando o repositório de valor, né? O Peter Drucker foi um cara legal. O que pouca gente sabe, inclusive os administradores, é que esse Peter Drucker era um eticista veia. Tinha a ética na veia. Frase de Peter Drucker. Tá? Primeiro, você tem que perguntar o que é certo. Depois, o que é possível. Sempre nessa hora. Ética na veia. Perguntar, isso que eu estou fazendo é certo? Vai beneficiar? Não vai prejudicar? Vai matar? Vai ser uma bomba atômica? Não vai ser uma bomba química, como foi na Primeira Guerra Mundial? Aliás, o Faber, né, que era se não me engano, chegou a ganhar um prêmio Nobel de Química. Ele foi na linha de frente jogando gás venenoso. Matou oponentes, né? Soldados franceses. E era um prêmio Nobel. Eles não se questionavam, e não se questionam muitos deles até hoje, a sequência de atividade. E para terminar mesmo, agradecendo de coração a paciência de vocês, uma frase que é o mantra que a gente tem no nosso curso lá: qualquer que seja o futuro, lá estará um eticista. Futuro muito ruim, ele precisa do eticista. Se o futuro estiver melhor do que hoje, a gente está fazendo um bom trabalho. O único profissional que tem futuro, professor, é um eticista. Químico, engenheiro. Se não tiver a ética no foco central, nós não temos futuro. Fazer pós-graduação de ética e governança aqui no Instituto. E, olha, exemplos no mundo tem muitos interessantes. Pessoas nossas que passaram por aqui já são exemplos. Dá para conversar. O que vocês fazem? Como é que vocês fazem dentro da universidade? Esse pepino está na mão, essa batata quente. Agradeço mais uma vez e gostaria de ter uma ou 2 perguntas. Estou aqui à disposição de vocês. Até o horário que vocês decidirem. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, professor, por mais uma vez, né, pela excelente palestra. Excelente. Confesso que meu índice de normose subiu um pouco depois de hoje, Mais ainda. mas o microfone está aberto. Se me Momento- permitir, mais do que ter ouvido essa brilhante fala, acho que todos nós certamente temos perguntas para o professor Godet. Boa tarde, professor. Boa tarde novamente. Eu estava pensando no seguinte, né? Se a gente pensar em ética, né? Ética individual, como um conjunto de valores que a pessoa adquire com base nas experiências que ela teve na vida, obviamente, cada um tem um sentido diferente para a ética. E quando a gente leva isso para uma organização ou que congrega várias pessoas, como uma universidade, como uma empresa, ou até mesmo como a organização de uma campanha política, por exemplo, a gente percebe que a noção de ética das pessoas não vão ser iguais. E acaba prevalecendo, então, a ética de quem está exercendo a governança sobre isso. O que leva a gente que está num patamar mais abaixo ter que seguir uma ética que às vezes não é exatamente aquela que a gente teria, né? A gente então coisas que a pessoa, o grupo de pessoas que está exercendo a governança tem como sendo ético, né? Como sendo positivo, como sendo uma coisa boa, e para as outras pessoas aquilo não é uma coisa boa. E a gente começa até a questionar, né, a própria ética, achando que nós estamos errados em alguma coisa, nós podemos estar errados em alguma coisa, acho que a questão é até válida, né? Sempre a gente repensar isso. Mas chega ao ponto de poder criar uma situação difícil de lidar, né? Onde tem esse choque da ética pessoal das pessoas que compõem aquele grupo. Como que a gente consegue lidar com isso? Existe alguma forma de lidar com isso? Da gente conseguir seguir uma ética da organização que às vezes contraria a nossa própria ética? Legal. Né? Sintetizando o que você está perguntando, você falou, sua fala fantástica, faltou a ética da inteligência artificial. Você falou das 3 éticas. E a gente tentar resolver isso um olhar só não vai conseguir. Até hoje ninguém conseguiu. Edgar Morin. Dividir e dizer qual ética nós estamos tratando. O que nós queremos resolver? Do meu ponto de vista de muita gente, ética pessoal, a nossa moral, para mudar, talvez Jesus Cristo voltando consiga. Ele já está dentro de nós. O DNA e no período de molde de 0 a 10 anos. Isso é o que nós somos do ponto de vista da ética pessoal, nossa moral. Bem muda. A ética corporativa depende de quem é o líder dessa corporação. E com certeza a ética da corporação é muito mais forte do que a sua ética individual. Não tem discurso. Não tem discurso. Até hoje não tem discurso. As empresas modernas, como Itaú, Citrosuco, têm tratado isso de uma maneira muito interessante. Pense no lugar que você resolveu trabalhar como Alex. Você que decide trabalhar lá, e aí você vai ter que se adaptar àquele meio. E no caso da CPFL, por exemplo, onde a Alex está, é muito interessante. Ela foi de uma empresa 100% paulista, hoje ela é chinesa, para quem não sabe. Olha a mudança de comportamento ético de uma empresa. E ele está lá nesse percurso. Depois tem a ética social. Nós saímos de um sistema, estamos saindo de um sistema, vamos entrar no outro. E nós estamos vendo a conturbação que está acontecendo. E você aqui, sentado aqui, o que você pode fazer por essa ética social? Talvez esses caras que estejam se manifestando estejam fazendo a coisa mais certa, que é se manifestar. Sendo pagos ou não para isso, mas estão se manifestando, como é que a gente chama? São ativistas, né? Esses estão tentando, sei lá o quê, mas estão tentando interferir nessa ética social. De qualquer forma, aquele vetor maior, que é da ética profissional, está na mão das lideranças.
ele que vai apontar esse vetor para onde ele achar o seu grupo desejar. E é esse movimento SG está tentando fazer nas organizações, inclusive nas universidades. Bom, se você tentar per si resolver essas questões todas, vai conseguir, vai ficar tentando. Minha visão, e muita gente já percebeu isso. Por exemplo, tem doenças hoje, tem circunstâncias hoje, tipo obesidade, que já são tratadas como doenças sociais, não é mais doença do indivíduo. Você sabe que hoje o indivíduo, per si, não consegue enfrentar a sua obesidade. Ele precisa de ajuda de um contexto maior. Osteopatia, quer dizer de normose. Não consegue, você não enxerga o problema? Como é que você vai resolver um problema que você não enxerga? Preciso ter alguém do lado de, olha, o seu comportamento aqui está um pouco estranho, o que você está... Só para um registro de vocês, hoje, no Brasil, já se contratam e já se demite pessoas por inteligência artificial. Quem contrata e quem demite não são mais humanos. A inteligência artificial, inclusive, que fica observando você nas redes sociais, você escreve a sua fotinho do site, a inteligência artificial ela vai vasculhando imagem por imagem. Não precisa nem ter nome. O seu rostinho, ele já identifica onde você está, o que você está fazendo. Determina se você deve ou não estar trabalhando. Por isso que todos esses três problemas são muito graves. As soluções que valiam e nos trouxeram até hoje não valem mais. Definitivamente. E para quem tem filhos pequenos, ou ainda cuida dos seus filhos, isso é muito mais agravado. Qual é a referência dos nossos filhos? Qual será a referência? Trabalho com jovens, né, nessa faixa de 22, 23, 24 anos, né, graduação só. Quantidade de estudantes com problemas mentais exponencial. Tentativa de suicídio direto. Jovens, 22 anos. Alguns deles até por influência, né, de professores. Você tentou fazer, o professor falou, vai lá e tenta tirar a própria. Imagina isso. Já temos casos aqui, fora de estudantes que tiraram a própria vida. É um problema nosso, pessoal e institucional. E já tá virando moda, viu, professor Montanaro? Lá nos Estados Unidos já é frequente. A pessoa se sente insatisfeita, entra com uma metralhadora, mata todo mundo. Está virando moda aqui também. Então, esse é o problema. Um indivíduo hoje, ele tem um poder, né? Que nem o Dali aí, que você faz obras de arte, com inteligência artificial, você fabrica armas por impressora 3D. Fabrica armas com impressão 3D em casa. Passa pelos aeroportos, ninguém percebe. Eu assisti uma palestra aqui nesse instituto há muito tempo, fantástica, do professor que veio do Rio de Janeiro, me foge o nome. A palestra era 2045, o ano a partir do qual seremos imortais. É um esforço muito interessante que já está acontecendo, com resultados surpreendentes, em que esse pessoal aposta, investe milhões de dólares na imortalidade humana. O que significa isso? Um clone seu. Tira uma célula, faz um clone seu. Outros dizem, não, você vai tirar alguma coisa do seu cérebro e vai para um androide, que é esse robô, né? Outros dizem, não precisa nada disso, vai tudo para uma máquina. O professor, inclusive, falou aqui. Tem acompanhado isso. Então, olha o paradoxo. De um lado, imortalidade, que o homem sempre pretendeu, das mais diversas formas, e do outro lado, esse humano que não tem o outro do seu lado. Quer que eu continue falando? Acho que tá bom, né, gente? Vai longe. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui do lado, no departamento de engenharia elétrica. Tenho só para dar aula aqui, mas tenho meu e-mail lá. À disposição para trocar figurinhas. E seria muito legal ter como a Sandra Marcha Zambon e a Bernadette, que os professores liberassem para fazer os cursos. Porque eu saio ganhando, porque são pessoas experientes, ideias e éticas pessoais muito bacanas. E elas eventualmente aprendem e desenvolvem alguma coisa. Professor,
Temos tempo para mais algumas perguntinhas? Com certeza. Então, com antes de eu certeza. passar a pergunta para o Eu Douglas, já lá, fiz a janta. Então. existe ética sem verdade? Ah, cara, que bacana. Pena que eu não tenho desenho aqui. Bom, então eu apresento um slide, um desenho, na verdade, um sujeito pintando uma maçã. Uma maçã. Então, uma maçã, ele está pintando a maçã. Maçã bonitinha. Ele está pintando a maçã. Agora, no desenho que ele está pintando dessa maçã, tem um monte de rabiscos. Imagine, riscos, rabiscos. Inclusive tem uma folhinha que na maçã originária não tem. E por que isso ele está fazendo isso? Porque ele está olhando a maçã segundo a sua verdade. Está olhando a realidade, o cientista vai atrás, o cientista não vai atrás da verdade, ele vai da realidade. O filósofo vai em busca da sua verdade. Ele está pintando a realidade através dos seus óculos da sua verdade. Ele está introduzindo coisas que na realidade não tem riscos, inclusive criando coisas. A folhinha, ele é criativo. São os inovadores criativos. Então a sacada para resolver esse dilema, diante da mesma realidade, por várias verdades juntas. Aí perguntar um para o outro, você está vendo o que eu estou vendo? O que você acha daquilo? Esse chama-se, tecnicamente, um painel de eticistas. Todos especializados em várias áreas, mas que tem como ética o seu centro de preocupação. Existe isso, painel de eticistas. Pode ser instituído em qualquer lugar. Pessoas que se especializam em estudo ético. Com certeza deve ter vários alunos, estudantes, professores e pesquisadores aqui que estudam ética. Bota junto para discutir um problema qualquer. Vamos ver que coisa interessante. Cada um vai olhar o problema sob a sua ótica, mas tendo como foco a ética. Bom relacionamento, como apareceu no livro lá, da equipe. Essa é a grande sacada. Constituir equipes integradas. Apesar de divergentes em vários aspectos. Boa tarde, professor. Tudo bem? Obrigado pela palestra. Em 2005, eu estava aqui assistindo o senhor. Primeira palestra, eu veio para cá. Estava sentado por aqui. Faz tempo, hein? Faz tempo, 17 anos, né? Professor, como achar o equilíbrio em tudo? O senhor falou dos nossos filhos. Eu tenho uma filha de 14 e uma de 9. Tem o William, que vai nascer a filha dele. Filha, né, William? Filho, vai nascer agora. Tem o neta do nosso amigo Edinho aqui. Como achar um equilíbrio de tudo, da inteligência artificial, o isolamento social. O que eu fiz para você há 17 anos atrás? Então, uma coisa tórrida, né? Então, como vai fazer? Porque a pandemia isolou muito. E a palavra não é muito forte. Uma rejeição qualquer, sai dando tiro. Então, é duro isso, como fazer? Obrigado novamente, parabéns. Até a próxima, se Deus quiser. Até daqui a 17 anos. Não, antes. Bom, você tocou num ponto crucial que a gente toca bastante no curso, que é família, né? Muitas empresas dizem, vem trabalhar com a gente, aqui nós somos uma família. Aí eu discuto, bom, será que uma família é um bom exemplo, né? E aí descobri, por causa de um aluno, que existe o MSF. Alguém já ouviu falar? MSF? Nunca ouviu falar? Movimento dos Sem Família. Jovens que se juntam para comemorar o fato de não se envolverem com a própria família, não querem saber da família. O dia dos pais, o dia das mães, eles se juntam para comer pizza e tal, comemorando o fato de não ter família, apesar de ter. A versão é tal, isso é antigo, não é propriamente novo. Bom, existem esforços nessa direção de ajudar a constituir uma família melhor. Na Espanha tem um movimento muito bacana, chama-se Universidade de Padres, Universidade de Pais. Muito bacana, grupo de pessoas que voluntariamente ajudam pessoas a serem pais nesse mundo louco. Os pais trabalham, não tem orientação, né? Não tem tempo, o que dizer de tempo. Então tem pessoas que fazem isso. Isso já chegou no Brasil, se não me engano, chama-se Escola de Pais, que você procure,
No Brasil, parece que aqui tem uma pequena taxa para você se filiar e eles estão te dando auxílios os mais variados para você ser um pai melhor do que nós somos pelos nossos pais. Tem vários esforços de natureza ética e prática para fazer um mundo melhor, para superar essas adversidades. Agora, a inteligência artificial é um problema especial, do meu ponto de vista. Ela impacta a criança de uma maneira visceral. Minha filha, quando era pequena, ela tem 40 anos hoje. Ela tinha tipo 5 anos, ela adorava ver televisão. 2 programinhas. Um eu não vou dizer que é a Xuxa e a outra é o Gato Félix. Um dos desenhos mais violentos que eu conheço. Cara, aquilo me preocupava. E até o dia que eu consegui ter a sorte de entrar num consórcio de videocassete e ganhei o primeiro número que foi. E aí comecei a pôr desenhos que eu achava um pouco mais adequados. O Gato Félix eu consegui superar, agora a Xuxa nem tanto. Entendeu? Influenciou gerações e gerações. Então, agora hoje nós não temos nem Gato Félix nem Xuxa, nós temos alguém falando na sua frente. Dá para entrar? Posso entrar um minutinho aqui? Ver se eu lembro o nome do site. Isso tudo é inteligência artificial, né? A pessoa não existe. A pessoa foi criada por essa inteligência artificial aqui. A pessoa vai ser o professor dos filhos de vocês, porque hoje, além da imagem, hoje você consegue ter movimentos e falas. Já percebeu a velocidade com que eu consegui gerar uma pessoa que não existe? Ela já é mortal. Todas as pessoas que estão vendo aqui, do lado aparece por onde ela foi gerada. Percebo que tem fundos e tem roupas, então é a antropoética, percebe? É um todo. E aí, de repente, a sua filha vê essa menina e fala, eu quero ser igual a ela. Como controla isso? Entendeu? Se você não tiver ajuda, gente do seu lado, uma amparando a outra, um olhando o assunto sobre aspectos diferentes, não vai achar uma solução. É que tem solução. O que tem é sustentação, tipo floresta, né? O todo ajuda aquela árvorezinha a não cair no meio. Vai provocando, vocês vão ver até onde a gente vai aqui. Melhor a gente comer pão de queijo. É isso que eu ia falar. Isso é insubstituível, né? Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. Sempre muito bom ouvi-lo. Muito desafiadora a conversa de hoje. Espero que todos tenham gostado e certamente queremos contar com a sua presença breve novamente. Muito obrigado. Muito obrigado.